A paz de Cristo a todos. Deus, ele resolve falar com o profeta Isaías. E ele fala da seguinte maneira: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Dentro desse texto, quando eu li o texto, eu me deparei com Deus à procura de uma pessoa que tivesse disposto para fazer o ID. Então agora Deus resolve anunciar: a quem enviarei? Isso é uma procura, ele está procurando. E ele encontra um homem que está pronto para ser enviado. Ele encontra um homem para a vocação de um chamado. Então Isaías, ele vai e se prontifica a fazer o ID, a vontade de Deus. Pois bem, meus queridos, nesses últimos dias, o mesmo Deus que vocacionou Isaías, que chamou Isaías, ele está chamando você. Isaías, ele teve uma diferença de mim para você. Qual foi a diferença? Ele ouviu a voz de Deus. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ver. Existem pessoas que ele quer fazer a obra de Deus, mas ele está esperando Deus falar com ele. Ei, meu querido, desperta. Deus não precisa falar com você para te enviar. Deus já está falando. O chamado já está sobre a sua vida. Sabe quando é que você vê a vocação e o chamado de Deus na sua vida? Quando você vê uma pessoa deprimida. Aquela pessoa, ela está pedindo socorro. Aquela pessoa, ela está te chamando. Quando você vê uma pessoa drogada, alcoolizada, uma pessoa chorando, uma pessoa deprimida, ali ela está te chamando, ela está pedindo socorro. Cabe você utilizar a ferramenta que Deus te deu, abrir a boca e fazer o ID, o chamado de Deus. Ah, mas eu estou esperando Deus me capacitar, eu estou esperando. Negativo. Deus nunca chama os capacitados. Deus chama os escolhidos e o capacita. Você é escolhido. Deus já te capacitou. Deus já te deu as ferramentas. Deus já colocou a palavra na tua boca. Agora você tem que se dispor e ir. As almas estão chorando. As pessoas estão gemendo. Estão pedindo por socorro. Quando você vê uma pessoa no pecado, ela está te chamando. Ela está pedindo socorro. Você deve abrir a boca. Isaías, ele se colocou na posição de Deus. E foi. Ele foi fazer o ID, o chamado de Deus. Hoje Deus te chama. Deus te chama para fazer a obra. Deus te chama para pregar a palavra. Deus te chama para você anunciar as boas novas. Deus te chama para você sair do comodismo. Deus te chama para você se levantar dessa cadeira, desse lugar que você está prostrado. É hora de você se levantar, pois o mesmo texto de Isaías 6 vai dizer que Isaías, ele teve uma visão. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías não está dizendo que ele ouviu falar, ele viu, ele vivenciou aquela revelação tremenda, ele viu a glória de Deus, e Deus o vocacionou, Deus o chamou. Nessa manhã Deus te chama. Deus te chama para uma grande obra. Deus te chama para uma grande missão. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos fazer missão só dentro de 4 paredes. Mas o ID de Jesus, ele não se concretiza dentro de 4 paredes. O ID de Jesus é no meio da rua, é dentro do hospital. As pessoas estão gemendo dentro dos presídios, debaixo dos viadutos. Isso é fazer o ID de Cristo. Mas sabe o que acontece? Nós queremos fazer o ID dentro de 4 paredes, porque dentro de 4 paredes nós somos vistos, recebemos elogio, recebemos aplauso, e Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós faça o ID para os necessitados. Deus está te chamando, mas veja bem, uma pessoa que ela tem um chamado, ela precisa
precisa ter algumas características. A primeira característica de um chamado, ele tem que ter amor pelas almas. A segunda característica de um chamado, ele tem que ser um homem humilde e manso de coração. A terceira característica de um chamado, ele tem que ir a tempo e fora de tempo, anunciar o reino do céu, dizer que Jesus está voltando. Essa é algumas características que uma pessoa chamada, enviado, ele tem que ter na sua vida. E hoje Deus conta contigo, Deus te chama, Deus te vocacionou, Deus te escolheu, Deus te ungiu, Deus colocou o Espírito Santo na sua vida para você anunciar as boas novas. É chegado o reino do céu. Jesus está às portas, ele está voltando e ele está te chamando para você anunciar a volta dele antes que seja tarde demais. Deus te abençoe. Deus abençoe seu dia, seu lar, sua família, a sua semana, no nome do Senhor Jesus.